Jornal da Globo, com Lilian Vitifibi. Boa noite. Um grupo de deputados americanos começa uma campanha contra a posse de armas no país. E dizem que não adianta apenas lamentar tragédias como a de ontem numa escola de Springfield. O adolescente de 15 anos que matou os pais e 2 colegas foi indiciado hoje. Esta é a primeira imagem do adolescente de 15 anos, Kiplan Kinkel, acusado de matar 2 estudantes e os próprios pais. Hoje, Kiplan deixou o centro de detenção juvenil para ser levado ao tribunal de Eugene, onde foi indiciado. Pelas leis de Oregon, Kiplan Kinkel poderá ser julgado como adulto aqui no Tribunal do Estado. A única vantagem que ele terá, pelo fato de ter menos de 18 anos de idade, é de que ele não poderá ser condenado à pena máxima. Ou seja, Kiplan Kinkel, acusado de matar 4 pessoas e ferir 22, não poderá ser condenado à pena de morte. Foi um dia de comoção. Para os americanos, parece um filme já visto. Springfield, cidade conservadora e moralista, cidade onde é muito fácil conseguir uma arma, cenário de uma nova tragédia envolvendo estudantes. Esse estudante diz que seu amigo foi assassinado porque contou aos professores que Kip Kinkel, como era conhecido, trazia uma arma para a escola. Na casa de Kiplan, além dos corpos dos pais, a polícia encontrou uma granada, 2 bombas de fabricação caseira, livros sobre como fabricar uma bomba e material suficiente para a fabricação. Esse foi o 6º tiroteio em escolas americanas desde outubro do ano passado. Em todos os casos, os agressores eram rapazes, adolescentes de 11 a 16 anos. Ataques que já mataram 13 pessoas. O que é um paraíso fiscal? É um lindo lugar com maravilhosas e relaxantes atrações turísticas? Ou é um seguro esconderijo para o dinheiro ilegal? Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. O senhor sabe o que é paraíso fiscal? Não. Paraíso só no céu, sei lá. Deve ser um paraíso que estão fiscalizando, sei lá, não sei. Para quem não tem nenhuma ideia sobre o assunto, aí vai uma boa definição. É onde as pessoas podem sonegar à vontade e não existe punição. Paraíso fiscal é o mesmo que paraíso dos sonegadores, gente que quer esconder seu dinheiro do fisco ou da polícia. É legalizar um dinheiro com procedências duvidosas. São algumas ilhas no Caribe. Exatamente. Bermudas, Bahamas, Aruba, Antilhas. Todas essas ilhas recebem dinheiro de qualquer um, sem fazer perguntas. O maior paraíso fiscal das Américas fica nas Ilhas Cayman. Há 38 anos, o país deu isenção total de impostos e sigilo bancário aos aplicadores. Sonegadores, corruptos, traficantes de drogas e de armas de todos os cantos encheram os bancos locais de dólares. Quanto mais sigilo se pede desses investimentos, menor será o ganho. O paraíso fiscal ele traz rendimentos maiores para o banco quanto maior for o sigilo. Nos 550 bancos das ilhas estão depositados 500 bilhões de dólares. Com uma renda per capita maior que a da Inglaterra, o país não sabe o que é desemprego nem pobreza. E para confirmar o título de paraíso, as Ilhas Cayman ainda por cima têm um mar transparente que atrai milhares de turistas dos países ricos. Com praias tropicais ou montanhas cobertas de neve, paraísos fiscais sempre seduzem gente rica e famosa. O primeiro paraíso fiscal surgiu bem longe do Caribe. Durante as guerras napoleônicas, a Suíça criou as famosas contas numeradas. Há 195 anos, o país atrai reis, empresários e também bandidos e ditadores. Por trás do cenário de país civilizado, a Suíça esconde em seus cofres muito sangue e corrupção. Na Segunda Guerra, os nazistas depositaram em bancos suíços toneladas de ouro saqueado dos países ocupados. Muitas barras foram fundidas com dentes retirados de judeus assassinados nos campos de concentração. Durante 50 anos, a Suíça tentou esconder essa mancha. Só depois de uma campanha internacional, o governo suíço criou um fundo para sobreviventes do Holocausto. A pressão foi tanta que o país aprovou finalmente uma lei contra a lavagem de dinheiro que vem da corrupção e do crime organizado. Uma missão do FMI está no Brasil.
Eles examinam com lente de aumento os furos do Plano Real, especialmente o buraco nas contas do governo. O Fundo Monetário Internacional já sabe que vai ter que rever suas projeções sobre o Brasil. O próprio ministro interino da Fazenda reconhece as falhas. O déficit de 12 meses devia estar em 13,5% do PIB. Está em mais de 6%, o que é muito grave. Tenha certeza de que a situação fiscal, como está, ela não pode continuar. O que nós estamos fazendo no presente momento é buscar esta clareza melhor desse quadro fiscal. Temos já certeza de que temos globais, a situação não é aquilo que nós desejamos e que, portanto, precisamos sim trabalhar mais. Mas vai ser feito no devido tempo e quando essas medidas estiverem, se estiverem definidas, elas serão anunciadas. Agora à noite, por telefone, Pedro Parente negou que o governo esteja preparando um novo pacote fiscal, mas reafirmou que está preocupado com a situação das contas públicas. Antes assim, além de preocupados, eles deviam, e bem que podiam, estar também envergonhados. Porque essa mesma equipe econômica jurou, 4 anos atrás, quando lançou o real, que o déficit público era absoluta prioridade deles. Imagine se não fosse. Termina o pesadelo de um homem preso por um crime que ele não cometeu. A ex-mulher resolveu se vingar dele. O comerciante Luiz Gustavo Costa foi condenado a 6 anos de prisão por assalto. A ex-mulher, escrivã do inquérito sobre o roubo, induziu as vítimas a um falso reconhecimento. Depois de 9 meses e 8 dias na cadeia, ele foi solto hoje. Presa em Itaperuna, no Rio, mais uma pessoa da quadrilha de falsificadores de remédios que eram vendidos para todo o país. Até a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul comprou remédios falsos para o controle de pressão e está agora recolhendo os produtos. Amargo regresso. Moradores voltam à favela destruída pelo fogo ontem em São Paulo e choram. Tinha R$600 que era para me depositar 100 para minha mãe hoje e 500 guardar que era para me pagar meus prestação que eu tinha feito mês que vem. Fogão novo, geladeira nova, cama nova, tudo destruído. As 64 famílias estão em abrigos da prefeitura. Protesto de professores e funcionários da Universidade Federal do Rio para o trânsito na linha vermelha. Um manifestante foi preso e levado de táxi para a delegacia. Depois de uma batalha jurídica, o governo aprovou hoje a divisão da Telebrás em 12 empresas. Com a decisão, está mantido o cronograma de privatização do sistema Telebrás. A seguir, terremoto mata mais de 50 pessoas na Bolívia. O futuro bebê, um novo equipamento, mostra aos pais o rostinho do bebê bem definido. Como é o rosto do bebê? Hoje, a curiosidade só acaba depois de 9 meses. Mas agora, um novo exame de ultrassom mostra o feto em 3 dimensões. Ajuda os médicos e emociona as mães. O exame de ultrassom é uma rotina para a maioria das grávidas, mas na imagem confusa do computador é difícil identificar os traços do bebê. O St. George's Hospital de Londres está testando um equipamento de alta definição. Este aparelho de ultrassom produz imagens tridimensionais que mostram o bebê nos mínimos detalhes. A partir dos 3 meses de gravidez, se o bebê estiver na posição correta, é possível ver com perfeição o rosto dele. Você sabe que seu filho está crescendo dentro de você, diz esta mãe. Mas normalmente só poderia vê-lo depois do nascimento. Ver o bebê assim é fantástico. O Dr. Stuart Campbell explica que as imagens aproximam os pais do bebê, tornam o filho mais real. Segundo ele, a mãe muitas vezes decide parar de fumar depois de ver o rosto do bebê no computador. A imagem tridimensional do bebê no útero, para os médicos, é um avanço tecnológico que não tem preço. Para a mãe, poder ver pela primeira vez o rosto do filho que ainda não nasceu é quase um milagre. Aqui no Brasil, quem já testou o aparelho foi Xuxa. Os médicos informam que a nitidez das imagens depende da quantidade de líquido na barriga e também da posição do bebê dentro do útero. O exército da Indonésia invade o parlamento e tira os estudantes que estavam no prédio desde segunda-feira.
Cerca de 3.000 soldados surpreenderam os estudantes à meia-noite com um ultimato. Os universitários tentaram resistir, mas depois acabaram saindo sem violência. O exército providenciou ônibus que levaram todos ao campus de uma universidade. Os estudantes estavam dispostos a ficar no parlamento até a queda do novo presidente, Yusuf Habib. Durante o dia, houve choques entre eles e manifestantes que apoiam Habib. Hoje, o novo presidente apresentou seu ministério. Apesar de ter prometido reformas, ele manteve nomes do antigo governo nos principais cargos. Depois de 10 dias caóticos, a capital indonésia estava mais calma. Os bancos reabriram, com filas enormes. Alguns soldados relaxaram depois de tanta tensão e até dançaram na rua. A terra tremeu hoje à tarde em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro. O abalo foi de 4,2 na escala Richter e o maior terremoto de que se tem notícia até hoje foi de 9 graus. Técnicos da Universidade de Brasília já estão na cidade para investigar as causas do tremor. Na Bolívia, um terremoto mata 52 pessoas, mais de 100 estão desaparecidas. Terremoto de 6,6 graus na escala Richter derrubou cerca de 200 casas na cidade de Aiquile, na região central da Bolívia. Há informações de que o número de feridos passa de 1.000. Os incêndios florestais no México se espalham tanto que podem ser vistos até do espaço. Imagens feitas pela NASA mostram uma nuvem de fumaça. A onda de calor e a seca dificultam o trabalho dos bombeiros. Os eleitores comparecem em massa ao plebiscito sobre o acordo de paz na Irlanda do Norte. Eles tinham que dizer sim ou não ao acordo que estabelece uma Assembleia Legislativa para a região e encerra 30 anos de violência entre católicos e protestantes. Na Irlanda também houve referendo. A população respondeu se o país desiste de querer anexar a Irlanda do Norte. Os resultados saem amanhã. E, segundo as primeiras pesquisas, o sim ao acordo de paz deve ganhar disparado. Médicos americanos alertam: tomar a pílula da impotência junto com remédios para o coração pode ser fatal. O Viagra abaixa a pressão arterial e a nitroglicerina usada contra ataques cardíacos também. Em 2 meses, 6 homens morreram por causa da combinação das drogas. A atriz Sharon Stone se emociona e chora ao se lembrar de amigos que morreram por causa da AIDS. I'm sorry. Depois, arrasa numa festa beneficente. Com Elton John no piano e Ringo Starr na bateria, ela dançou animada. A festa arrecadou mais de $1 milhão para uma fundação de pesquisa da AIDS. A seguir, a Fórmula 1 no circuito mais charmoso. E a seleção começa a treinar com uma dúvida: quem vai ser o companheiro de Ronaldinho? A guerra de preço das empresas de aviação chega ao transporte rodoviário. Uma empresa baixou a tarifa do ônibus executivo, que faz o trajeto Rio-São Paulo, em 12%. E o preço caiu de R$ 26 para R$ 23. A dor na perna de Romário hoje na França preocupa os brasileiros. Romário não treinou, mas o médico da seleção garante que não é nada sério. Kleber, na semana passada 2 já foram cortados. Foi. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Romário? Não acredito. Os mais puristas vão dizer: ele não devia ter ido, né? Se ele estava machucado e os outros 2 foram cortados, mas eu não acredito não. E o Romário é o Romário, não dá para negar. Melhor jogador do mundo na Copa de 94 e ele recebe um tratamento especial. Pelo que joga, e se jogar o que pode, o Romário até merece esse tratamento. Depois de participar do treino de hoje quase como um convidado especial, Romário tenta tranquilizar todo mundo. Diz que em 1 ou 2 dias estará bem. Foi a primeira das muitas chegadas da seleção ao estádio de Ozoir-La-Ferrière, que será o local de trabalho de todos. Na verdade, hoje nem tinha tanta gente. Só os mais fanáticos e mais curiosos vieram ver logo o primeiro treino. Como se fosse uma guarda de honra, seguranças e funcionários do estádio aplaudiam a entrada em campo de cada um da seleção. Romário achou tudo meio esquisito, mas logo se viu que ele tinha uma certa razão para não se sentir muito à vontade. Uns chutinhos anêmicos no começo, depois um bate-bola já mais empolgado, com o ombro, e um passo de balé mais assanhado mostrou que fisicamente a coisa não estava bem. Resultado: Romário só passeou.
deu uma corridinha sem graça e a cara fechada já dizia tudo. Assim, machucado, não dá nem para ficar no banco. Enquanto isso, os outros jogadores, apesar do cansaço do voo, botavam os pés à obra. No caso de Roberto Carlos, só as mãos, poupado por causa do jogo e da festa do título do Real Madrid. André Cruz, que perdeu o avião, quando chegou teve que comparecer à secretaria para justificar o atraso. Romário, de fora, não se manifesta, não treina, então apita. Ficou ali paradão, vendo Ronaldinho chutar as bolas, fazer os gols que poderiam ser dele. Eu tenho a impressão que é só uma mialgia pós-esforço, dores musculares, portanto. Com esse novo problema, é pouco provável que o Romário jogue contra o Atlético de Bilbao, dia 31 de maio, lá em Bilbao. Edmundo e Bebeto agora vão ter que estar de sobreaviso. Amanhã, 8 da manhã, Michael Schumacher vai mostrar ao vivo na Globo se ele tem braço para tirar a enorme vantagem da McLaren nesta temporada da Fórmula 1. O treino define a ordem de largada do Grande Prêmio de Mônaco. 56 anos de Grande Prêmio de Mônaco. O Sol e outros astros de menor brilho reforçam o charme. Pilotos enfrentam os obstáculos da pista mais difícil do mundo em busca de um desempenho que pode consagrar o talento, independentemente do carro. É dessa circunstância especial que Schumacher tem que se aproveitar para, no mínimo, dificultar mais um passeio da McLaren. O alemão dá tudo o que pode, às vezes até mais do que devia. Schumacher ganhou 3 das 4 últimas edições do Grande Prêmio de Mônaco. E em 3 anos de Benetton e 2 de Ferrari, o segredo do sucesso foi sempre largar na primeira fila. O Brasil em clima de Copa. Daqui a pouco, os brasileiros que estão pegando firme nos livros para torcer pela seleção. – 85 mil servidores das 32 universidades federais em greve há 2 meses vão receber o salário de maio. O pagamento dos professores não sai, continua suspenso. A decisão foi anunciada hoje pelo Ministério da Educação. Lançada em São Paulo uma nova